Agora damos continuidade ao nosso curso de teologia. A matéria é teísmo. Existem três expressões em o Novo Testamento que são atribuídas a Deus. Primeiro, Deus é Espírito. Segundo, Deus é luz. E terceiro, Deus é amor. Quando diz que Deus é Espírito, como nós devemos compreender isso? Primeiro, estamos utilizando uma linguagem metafórica. As palavras que nós temos mais próximas para indicar esta metáfora, no hebraico, seria o ruá e no grego seria o pneuma ou pneuma. As duas palavras elas dão a ideia de vento, hálito, sopro, o ar. Então, quando nós dizemos que Deus ele é Espírito, a metáfora está dizendo que ele é como o vento, como o ar, como o hálito. Ele assopra, ele venta, ele tem plena liberdade, ele ocupa a totalidade de todo o espaço onde nós respiramos. A primeira vez que aparece a palavra ruá nas Escrituras Sagradas está em Gênesis, capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o ruá de Deus se movia sobre a face das águas, como se fosse uma tempestade que estivesse acontecendo, um vendaval, acometendo com vários redemoinhos e furacões sobre a face das águas, como se fossem maremotos acontecendo ali. Uma expressão muito importante quando Cristo está falando sobre ruá em o Novo Testamento, ele diz que aquele que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido do Espírito é semelhante ao vento, que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Quando o Espírito ele desce no dia de Pentecostes, é dito que um vento veemente, forte, impetuoso, sopra toda a casa. Quando se diz então que Deus é Espírito, esta é a metáfora, que Deus ele assopra, que Deus ele dá alento, que Deus ele respira sobre a sua criação, respira em sua natureza, e que mais, ele penetra todas as coisas quando ele quiser, da maneira que ele quiser, semelhantemente ao vento. Ele pode vir como uma brisa suave, como aconteceu na caverna onde Elias estava, onde um cicio e veio uma voz de Deus, e ali era o Espírito falando a Elias. Ou ele pode vir de maneira veemente, como aconteceu ali no caso de Pentecostes. Tomás de Aquino, um importante teólogo da história da igreja, ele nos lembra, ele pontua de que Deus é Espírito puro. Significa que a sua natureza é natureza espiritual, de outra natureza absolutamente diferente de todo o restante da criação. Quando nós pensamos nos anjos, por exemplo, eles não podem ser considerados espíritos puros. Eles são chamados de espíritos de luz. Ou seja, a natureza daqueles espíritos, os anjos, é uma natureza luminosa, iluminada, iluminadora. Não é o caso do Espírito de Deus. Deus não é um espírito de luz. Pelo contrário, ele é a fonte da própria luz, do calor, do fogo, da vida, etc. E quando diz assim que o homem é corpo, alma e espírito, também já se comprova de que o homem não é espírito puro. É um espírito composto. É um espírito misturado em sua natureza, em sua gênese, com a carne e com a alma. Portanto, somente Deus é espírito puro. E podemos afirmar biblicamente, de uma maneira ortodoxa, que somente Deus é espírito. Os homens não são espíritos e os anjos não são espírito. São espíritos de luz. Então, ainda nós temos que andar muito para entendermos essa característica de Deus ter a plena liberdade de estar
ser e fazer o que Ele quer absolutamente em qualquer lugar. Percebam, é muito forte essa metáfora. Significa que nós não podemos cercear a Deus, prender Deus, limitá-lo. Dizer, por exemplo, que Ele não pode soprar sobre os muçulmanos, ou sobre os hindus, ou sobre os budistas, ou sobre os ateus, ou sobre qualquer tipo de pessoa. Ele não se prende a rótulos, a denominações, a sistemas religiosos. Ele pode soprar onde Ele quiser para produzir a sua obra de regeneração, de novo nascimento, de justificação e santificação. Ele tem plena liberdade para fazer isso, porque Ele é Espírito puro. Quando nós queremos cercear esta liberdade de Deus, cercá-lo, dizer que Ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode estar ali ou não pode estar lá, nós estamos sistematizando, criando cercas que é contrária à sua natureza espiritual. Ele sopra onde Ele quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Que Deus em Cristo te abençoe.